Palavras de Jesus, registradas nos evangelhos do Novo Testamento, são um guia espiritual para milhões de pessoas ao redor do mundo. Entre seus ensinamentos, um tema que ressoa com força até os dias de hoje é o alerta sobre os falsos profetas. Jesus advertiu seus seguidores sobre aqueles que viriam em seu nome, mas cujas intenções e ações estariam longe da verdade divina. No Brasil, um país com uma forte tradição religiosa, especialmente cristã, esse alerta parece mais pertinente do que nunca, dado o aumento de líderes espirituais que, sob a fachada da fé, promovem interesses pessoais, manipulação e até exploração. Vamos explorar as falas de Jesus sobre os falsos profetas, seus significados e como elas se aplicam ao contexto brasileiro. As palavras de Jesus sobre os falsos profetas. Uma das passagens mais conhecidas sobre os falsos profetas está em Mateus 7, 20, onde Jesus ensina: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Essa metáfora poderosa ilustra a essência dos falsos profetas. Eles se apresentam como mensageiros de Deus, com aparência de santidade e palavras persuasivas, mas suas ações revelam intenções egoístas ou malignas. Jesus enfatiza que a verdadeira medida de um líder espiritual não está em suas promessas ou carisma, mas nos frutos de seu ministério, ou seja, no impacto de suas ações e no caráter de sua liderança. Outra passagem significativa está em Mateus 24, 11 a 13, onde Jesus fala sobre os últimos tempos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, Jesus conecta a presença de falsos profetas a um contexto de desafios espirituais, onde a fé será testada. Ele alerta que esses falsos líderes terão a capacidade de enganar multidões, desviando-as do caminho da verdade. Em Marcos 13, 22 a 23, Jesus reforça: Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Estejam atentos. Eu os avisei de tudo antecipadamente. Essa passagem destaca que os falsos profetas não apenas falarão, mas também realizarão feitos extraordinários, como milagres aparentes, para ganhar credibilidade. No entanto, Jesus exorta seus seguidores a permanecerem vigilantes e discernirem a verdade. Características dos falsos profetas, segundo Jesus. Com base nas palavras de Jesus, podemos identificar algumas características dos falsos profetas. Aparência enganosa. Eles se apresentam como figuras piedosas, usando linguagem religiosa e símbolos de fé para conquistar confiança. Frutos corruptos. Suas ações contradizem suas palavras. Em vez de promover amor, justiça e humildade, muitas vezes fomentam divisão, ganância ou manipulação. Capacidade de enganar multidões. Eles têm habilidade retórica e, em alguns casos, realizam sinais que parecem milagrosos, confundindo até os mais devotos. Desvio da verdade. Seus ensinamentos frequentemente distorcem as Escrituras, priorizando interesses pessoais ou doutrinas que contradizem o Evangelho. Essas características são um chamado ao discernimento. Jesus não apenas alerta sobre a existência desses falsos profetas,
mas também capacita seus seguidores a identificá-los por meio da observação crítica e da fidelidade à palavra de Deus. O contexto brasileiro: um campo fértil para falsos profetas. No Brasil, a religiosidade é uma força cultural poderosa. Segundo dados do IBGE, cerca de 87% da população brasileira se identifica como cristã, com um crescimento significativo de igrejas evangélicas nas últimas décadas. Esse cenário, embora reflita a busca por espiritualidade, também cria um ambiente propício para a atuação de falsos profetas. Líderes carismáticos, muitas vezes apoiados por estruturas midiáticas sofisticadas, conquistam milhões de seguidores com promessas de prosperidade, cura e bênçãos imediatas. Um fenômeno comum no Brasil é a chamada teologia da prosperidade, que associa fé a ganhos materiais. Embora nem todos os que pregam essa doutrina sejam falsos profetas, há casos em que líderes exploram a vulnerabilidade de pessoas em situações de pobreza ou desespero, exigindo doações exorbitantes em troca de milagres. Essas práticas contrastam com o ensino de Jesus, que valorizava a humildade, o desapego material e o amor ao próximo. Além disso, escândalos envolvendo líderes religiosos têm se tornado frequentes. Casos de enriquecimento ilícito, abuso de poder e manipulação emocional são amplamente divulgados na mídia. Esses episódios reforçam a necessidade de aplicar o critério dos frutos mencionado por Jesus. Um líder cujo ministério resulta em divisões, escândalos ou exploração financeira dificilmente pode ser considerado um verdadeiro servo de Deus. Como identificar e resistir aos falsos profetas? Diante desse cenário, como os cristãos brasileiros podem seguir o conselho de Jesus para identificar e resistir aos falsos profetas? Aqui estão algumas reflexões práticas. Conhecer as Escrituras. O estudo da Bíblia é a principal ferramenta para discernir a verdade. Jesus e os apóstolos enfatizam que a palavra de Deus é a base para avaliar qualquer ensino. Comparar as mensagens de um líder com o que está escrito nas Escrituras ajuda a identificar distorções. Observar os frutos. Como Jesus ensinou, os frutos de um líder revelam sua verdadeira natureza. Um verdadeiro profeta promove amor, justiça, humildade e unidade, enquanto um falso profeta muitas vezes busca poder, riqueza ou adoração pessoal. Desconfiar de promessas fáceis. Jesus nunca prometeu uma vida livre de dificuldades. Líderes que oferecem soluções instantâneas ou bênçãos materiais em troca de obediência cega devem ser avaliados com cautela. Buscar o discernimento espiritual. A oração e a comunhão com Deus são essenciais para desenvolver sensibilidade espiritual. O Espírito Santo, conforme prometido por Jesus, guia os crentes à verdade. João 16:13. Comunidade de fé. Participar de uma comunidade cristã saudável, onde a prestação de contas e ensino equilibrado ajuda a proteger contra influências enganosas. Um chamado à vigilância e à fidelidade. As palavras de Jesus sobre os falsos profetas são um lembrete de que a fé cristã exige vigilância e discernimento. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante, mas também vulnerável à exploração, esse alerta é especialmente relevante. Os falsos profetas podem atrair multidões com promessas atraentes, mas, como Jesus ensinou, seus frutos os denunciam. Como cristãos, somos chamados a permanecer firmes na verdade, a estudar as Escrituras e a viver de acordo com os princípios do Evangelho. A mensagem de Jesus não é apenas um aviso, mas também uma promessa. Aqueles que perseverarem na fé verdadeira, guiados pelo amor e pela humildade,
encontrarão a salvação. Que possamos, no Brasil e no mundo, ser luz em meio às trevas, discernindo a verdade e seguindo o caminho que Jesus nos mostrou. Fique com Deus.